Bom dia, Quintana, tudo bem com vocês? Hoje vamos aí para mais atividades, né, do nosso livro, da nossa apostila. E a nossa primeira aula de hoje é filosofia e nós vamos falar um pouquinho sobre verdade e mentira. Então, nós já fizemos ali a página 4, a gente leu o texto do Grúfalo, né, o Grúfalo. A gente respondeu a página 5 e agora nós vamos para a página 6, que está escrito lá verdade ou mentira. Então, eu quero que lá em cima da apostila de vocês escrevam a data de hoje. Hoje é dia 12/5, né? Não esqueçam de pôr a data. E ele vai falar um pouquinho sobre verdade e mentira. Mas antes da gente falar sobre isso, ele tá no texto ali que tem nessa página, ele tá falando sobre o texto do Grúfalo, né? Então, o que acontece ali no texto do Grúfalo? Acontece uma situação onde os animais acabam reagindo como seres humanos, certo? E essa característica na história, quando tem uma história onde os animais fazem coisas que os seres humanos fazem, como falar, comer, né, cozinhar, coisas que os seres humanos fazem, a gente diz que isso é uma fábula, né? Toda fábula ela vai ter animais, onde esses animais eles têm comportamentos e ações de acordo com ações de seres humanos, né? Seres humanos que conversam. Os animais, eles não têm uma fala adquirida, né? Não tem uma linguagem adquirida. Então, quando se tem uma linguagem, uma fala, né? Quando a gente consegue se comunicar, é possível a gente falar verdades, contar verdades sobre fatos, narrar fatos, né? Colocando ali detalhes desses fatos que realmente aconteceram, ou eu posso inventar fatos, né? Mas a gente sabe que, dependendo da situação, quando a gente conta fatos que não aconteceram, a gente chama isso do quê? De mentira. Então, eu gostaria muito que vocês lessem esse texto que está aqui da página. Vai falar um pouco sobre isso que a gente está comentando, sobre a verdade, sobre a mentira, sobre a questão da fala, né? Os animais, eles não têm essa fala adquirida. Ah, professora Sara, mas eles falam au au, o cachorro faz au au, o gato faz minhau. Mas isso não é uma fala, isso não é um... Ai, como que eu posso dizer para vocês que tá escrito aqui, tem uma palavra bem legal. Não é uma linguagem formada, essa é a palavra. Não é uma linguagem em que há, onde um cachorro consegue contar aí para outro cachorro uma situação. A não ser que seja um filme, né, um desenho ou uma história como a fábula. Aí sim. Então, a fábula ela traz muito disso para nós, de situações do cotidiano dos seres humanos retratados nos animais, ok? Então, leia ali o textinho da página 6, ali onde fala verdade ou mentira. Leia também ali o conectando com, tá? Ele vai falar, vai fazer uma conexão. Aí, vamos lá para a página 7, coloque a data de hoje. Na página 7 ali a gente tem aqui nessa página, ó, a gente tem uma história, quase um quadrinho, né? Então, vamos fazer a leitura? Então, ali tem poucas palavras, poucas falas, mas tem imagens bem interessantes que a gente precisa observar. Então, ali tem um menino que tá cuidando de ovelhas. Aí, o que ele faz? Socorro, um lobo, socorro! Mas tem lobo ali no primeiro quadrinho? Não, não tem, né? Então, ele está trolando, né? Essa é a palavra de hoje que a gente usa muito, não é? Ai, é uma trollagem. Ah, eu estou trolando. Ele ali está trolando também, mas ele vai se dar mal, né? Porque, querendo ou não, a trollagem também é uma mentira, não é? E ele está gritando aos quatro ventos que tem um lobo gritando socorro pedindo ajuda. E aí aqueles outros senhores vão e correm para ajudar ele. Quando chegam lá, o que ele tá fazendo? Né? Só dando risada. E aí o que tem lá no fundo? Você consegue observar o que tem lá no fundo, lá atrás das árvores, ó, bem aqui, lá atrás, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Bem atrás lá. Isso mesmo, aparece o quê? Um lobo, né? E agora é de verdade. Mas aí os outros homens ali que foram ajudar o menino, viu que era uma brincadeira, saíram fora. E aí o que acontece? O lobo realmente aparece. E aí ele grita, um lobo, socorro, socorro. E vem alguém para ajudar?
Não. Por quê? Porque quando a gente mente, né? Quando a gente fala sobre situações que não existem, as pessoas acabam perdendo a confiança naquilo que você fala, né? Então, aí a importância da gente sempre falar a verdade, sempre estar falando a verdade. E aí tem a outra historinha ali do pastor e o lobo. Eu quero que vocês façam a leitura. As palavrinhas que estão em azul, é bem importante que você acompanhe aqui nesse quadradinho do lado, que tem o significado delas, né? Porque algumas às vezes a gente não conhece, como monótono, é uma coisa sem graça, repetitiva. Em apuros, significa estar com problemas. Aos quatro ventos, em todas as direções, né? Povoado, vila, aldeia, comunidade. A valer, muito, bastante. E moita, uma vegetação baixa, como se fosse um arbusto. Depois que vocês fizerem a leitura desse texto que está ali na página 7, do Pastor e o Lobo, embaixo dos quadrinhos, vai ter ali a pergunta 1 e a pergunta 2. A pergunta 1 é para conversar com os colegas a respeito da fábula, o Pastor e o Lobo, do que esse texto fez vocês pensarem. Então, assim, pessoal, as aulas de filosofia são aulas que a gente precisa refletir, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar as nossas opiniões. Então, é bem importante que depois que você fazer a leitura do texto, você mande um áudio aqui no grupo do 5º ano, para que os amigos possam ouvir as suas opiniões e você ouvir a opinião dos outros também, dos outros amigos, ok? Então, você vai mandar um áudio falando sobre o que vocês pensaram sobre esses dois textos, né? Primeiro ele tem o quadrinho e depois tem o texto do Pastor e o Lobo. O que fez você pensar sobre isso? O que fez você refletir, né? Como que você pode comparar essa história com as coisas que a gente vive no nosso dia a dia? Que lição a gente tira disso, né? E no número 2 é para você criar uma moral. Quem já leu uma fábula aí? Com certeza vocês já leram, porque a fábula é uma coisa que a gente trabalha desde lá do 3º ano, né? Então, o que vocês vão fazer? Toda fábula, ela tem uma moral. O que é a moral? A moral é uma lição que a gente aprende daquela história, né? Então, tem ali os animais que passam por uma turbulência e aí, no final, tem uma lição que a gente tira dessa história, que a gente chama de moral. Agora, com a história do Pastor e o Lobo, você vai montar uma moral. E eu quero que você escreva essa moral aqui, ó, nesse espaço que tem aqui no livro mesmo, não tem problema, ok? Se não couber aqui, escreva aqui em cima, ou escreva, acha um espacinho aqui, mas eu acredito que aqui embaixo dá para você escrever a sua moral sim, ok? Então, você vai criar uma moral da história para essa fábula do Pastor e o Lobo, ok? Essa é a nossa atividade de hoje, só a página 6 e a página 7. Daqui a pouquinho a gente tem aula de arte, de inglês, educação física, ok? Então, se prepare. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!